Olá, voltei. Agora nós vamos tratar sobre a questão do procedimento quando se tratar de lançamento por homologação ou autolançamento. No lançamento por homologação, nós sabemos que acontece, na verdade, um pagamento antecipado, e a homologação é a aprovação, a ratificação ou confirmação por autoridade administrativa ou até mesmo judicial de certos atos particulares a fim de que possam investir-se de força executória ou apresentar-se com validade jurídica. Quando a gente fala de homologação de um lançamento, a gente está falando que esse ato administrativo de homologação, ele tem o mesmo status de ato administrativo de lançamento. Na verdade, a homologação confere a esse pagamento antecipado o status de pagamento de tributo lançado, tributo já então constituído. A súmula 436, e lembrando só, lembrando que a homologação tem o condão aí de extinguir esse crédito tributário. A súmula 436 do STJ, ela fala que a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Tomar muito cuidado com isso aqui. Quando o STJ fala que a declaração do contribuinte, ela constitui o crédito tributário, dispensada qualquer providência por parte do fisco, o STJ está dizendo que no lançamento por homologação, a declaração do contribuinte funciona como lançamento, tem status de ato administrativo de lançamento. Dessa forma, a declaração já permite, por exemplo, que o crédito seja inscrito em dívida ativa, não precisa o fisco lançar esse crédito. A partir daquele momento, começa inclusive a contar o prazo prescricional para o fisco executar esse crédito. A gente já não fala mais de prazo decadencial para lançar, porque o STJ entendeu que no lançamento por homologação, a declaração do particular funciona como lançamento. Obviamente que a doutrina critica bastante essa súmula, dizendo que ameaça o direito de defesa, a ausência de homologação expressa ou até mesmo de lançamento de ofício. Ainda sobre o lançamento, é importante fazer uma observação sobre o lançamento na Justiça do Trabalho. A Emenda Constitucional 20 de 98 trouxe ali a previsão de lançamento sendo realizado pelo próprio judiciário, então não precisando aí de uma autoridade administrativa. A Constituição Federal, artigo 114, inciso 8, fala que traz a determinação ao juiz do trabalho para, em caso de sentença trabalhista que reconheça a ocorrência de fato gerador de contribuições, que apure e execute o crédito tributário correspondente. Então, permite ao juiz do trabalho, percebendo ali a ocorrência de fato gerador de contribuições, que esse juiz do trabalho apure e execute o crédito tributário correspondente. Mas a CLT, no seu artigo 879, parágrafo 3º, traz aí a necessidade do fisco homologar a apuração do juiz. Muita gente discute a constitucionalidade dessa emenda constitucional 20 de 98, falando que fere a separação de poderes, fere os direitos e garantias fundamentais, ameaça a imparcialidade do juiz e o devido processo legal. Apesar de esse não ser o posicionamento do STF, já adianto isso aqui, mas de qualquer forma, o artigo 879, parágrafo 3º, ao exigir que o fisco homologue a apuração do juiz, acaba inserindo aí uma espécie de lançamento realizado por esse fisco, no momento em que ele homologa a apuração do juiz. Para finalizar, eu tenho que falar rapidamente com vocês dos outros procedimentos administrativos. Sim, o principal é o procedimento administrativo para o lançamento, inclusive para os outros procedimentos, naquilo que couber, são aplicáveis as normas dos procedimentos de lançamento. Mas nós temos aí, por exemplo, primeiro, o reconhecimento de isenções e imunidades, reconhecimento e também o procedimento que suspende o direito de isenção e de imunidade. Então, o ato que reconhece o direito à isenção ou à imunidade é um ato
precedido de um procedimento administrativo tributário para verificar a existência aí dos requisitos e condições para que essa pessoa se enquadre nessa isenção ou imunidade. É um ato, então, um ato que reconhece o direito à isenção ou imunidade, é um ato declaratório, apenas afirmando aí o direito subjetivo à isenção ou o direito subjetivo à imunidade. Os procedimentos para verificar o atendimento, averiguar o atendimento ou não dos requisitos, são procedimentos unilaterais, inquisitórios, e se a autoridade constatar a ausência de atendimento, expede uma notificação fiscal suspendendo o benefício, para a suspensão, né, do benefício desse administrado. Só faço uma observação, não é objeto aqui, mas já adiantando, quando ocorre essa notificação fiscal sobre a suspensão do benefício, existe um procedimento administrativo prévio, ou seja, o particular pode impugnar essa notificação, já é uma fase contenciosa, discutindo essa questão, essa declaração aí de que há possibilidade de suspensão, e esse procedimento prévio ele acontece antes da suspensão efetiva. Em seguida, é possível, uma vez que o fisco mantenha, né, o posicionamento pela suspensão do benefício, é possível um processo administrativo mais complexo, impugnando a própria suspensão agora, que já existe a suspensão, então impugnando o ato de suspensão do benefício, e aí segue os trâmites da impugnação do lançamento naquilo que couber, conforme o artigo 32, parágrafo 7º da Lei 9430 de 96. Nós temos também outros procedimentos que podemos citar: a homologação de compensações ou deferimento de restituições, que é um procedimento de requisição, de restituição ou de reconhecimento de compensação, também um procedimento inquisitório, que vai ali o fisco solicitar informações, esclarecimentos a esse administrado. Temos também o procedimento de deferimento de parcelamento, é ato plenamente vinculado, o indeferimento, então, deve ser fundamentado, mas também segue aí um procedimento inquisitório para verificar se a pessoa se adequa aos requisitos daquele parcelamento. Lembrando que muitos parcelamentos exigem aí, como requisito para concessão, o termo de confissão de dívida por esse administrado, ou seja, o administrado assina um termo reconhecendo débitos perante o fisco, perante a Receita. Cuidado! Obrigação tributária é uma obrigação ex lege, decorre de lei, decorre da subsunção do fato à norma. Esse termo de confissão de dívida não é prova da existência desse débito, desse crédito tributário, pensando pelo lado do fisco. Não é prova porque a obrigação tributária não decorre de manifestação de vontade. Então, ainda que a pessoa reconheça, ela pode estar reconhecendo um débito de modo errôneo. Se não há subsunção do fato à norma, não é relevante a confissão de dívida. Não há simplesmente o débito e não é confissão de dívida que vai criar débito, porque, novamente, repito, débito tributário não decorre de manifestação de vontade. Depois do parcelamento, outra observação pequenininha, não cabe denúncia espontânea, porque a gente, para ter a denúncia espontânea, além da espontaneidade, precisa do pagamento integral. E no caso do parcelamento, como o próprio termo já fala, é um pagamento parcelado. Perfeito, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. O breve resumo que eu pude trazer aqui. Espero que acrescente, que ajude vocês nos estudos. E nos vemos depois. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.